Vamos falar um pouco de economia. Quem está com a gente é o Eusébio de Souza, que se junta aqui, mestre em economia, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eusébio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, neste primeiro dia útil de 2025, a gente olhando um pouquinho para frente aí para o ano que está começando e pensando um pouco nos desafios que a gente vai ter para enfrentar na área econômica também. Tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Sakamoto. Um prazer aí poder conversar com vocês e ouvir um pouco esse diálogo que vocês faziam anteriormente. Olha, tem tanto tema que a gente precisa olhar aí em termos de economia. Eu andei anotando algumas coisas aqui, separando. A gente começa o ano agora, a gente tem uma nova direção no Banco Central. Começa agora a gestão de Gabriel Galípolo. Ao mesmo tempo, esse mesmo Banco Central já encomendou mais duas altas da taxa de juros. A gente já está em 12,25, se não me engano, vamos a 14,25 nas duas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. Ou seja, com Galípolo, que é indicado pelo presidente Lula, mesmo com Galípolo, a gente vai para os juros lá para cima. E o mercado já esperando juros na casa de 15%. Tudo isso por conta de uma inflação que ultrapassou a meta, tudo isso por causa de um dólar que está em disparada, e também em torno aí disso também gira a discussão das contas do governo. Fiz todo esse preâmbulo para a gente mostrar que não está fácil desatar esse nó. Queria te ouvir sobre isso. Bom, Mauro, eu queria começar só fazendo aqui uma observação de que, da mesma forma como vocês estavam observando aqui, que é necessário que o jornalismo traga as informações para que a sociedade tenha compreensão dos processos democráticos, né? Os temas de economia também é fundamental que vocês consigam trazer e traduzir o que nós, economistas, às vezes deixamos de uma forma tão complicada, né? Então, isso é fundamental porque a economia, no final das contas, boa parte do seu movimento está relacionado às expectativas. Então, está vinculada a como as pessoas acreditam que vai acontecer no futuro. Então, isso é um elemento determinante para a gente poder pensar o que vai ser 2025. Então, a gente olha os dados, olha as informações e vê como as pessoas acreditam, né, que vai acontecer, e várias das ações que as empresas, que os consumidores e que o próprio governo vai ter, vai depender disso, né? Me parece que um elemento fundamental para a gente observar esse ano de 2025, a gente foi bombardeado com as informações sobre a taxa de câmbio, né? Tem uma variação muito expressiva, e essa variação, no final das contas, ela costuma acontecer no final do ano. E ela costuma acontecer porque existe um certo movimento das empresas de quem tem contrato em moeda estrangeira, de ter que possuir dólares para poder enviar como juros ou como lucro para fora do país, ou para arcar algum compromisso, liquidar algum compromisso que tem em moeda estrangeira. Então, normalmente, o governo, o Banco Central, ele tem uma atitude mais, uma apreensão maior com relação ao que vai acontecer com o dólar. Nesse momento, a gente passa por vários processos que geram mais incerteza, né? Então, a própria eleição do Trump e as próprias informações cruzadas e desinformações que o processo eleitoral dos Estados Unidos gera também instabilidade sobre o que vai acontecer com as moedas de todos os países do mundo, né? Então, a gente vive um período em que o Trump ele falou que vai taxar de 10% a 20%, podendo chegar a 60% dos Estados Unidos, a China. Ele diz que vai estabelecer uma política de proteção. Tudo isso gera alguma instabilidade, inclusive sobre como vai ser a taxa de juros nos Estados Unidos. Soma-se a isso a questão de uma troca, né, de liderança do Banco Central brasileiro. Eu confesso para vocês aqui que eu tenho muita confiança, né, de que o Galípolo vai fazer, como ele falou mesmo na sabatina, o melhor para o Brasil. O Galípolo foi meu professor na PUC, né? Ele tem uma compreensão sobre a dinâmica da economia brasileira muito apurada, ele conhece o processo, os desafios que a nossa economia tem.
Então, me parece assim que a gente vai ter que olhar para vários indicadores. Eu olharia como um indicador determinante para pensar o próximo período, como está o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um indicador muito importante, né? O que a gente tem constatado é que o mercado de trabalho acabou batendo ele bateu alguns recordes, por exemplo, de um desemprego historicamente baixo. Então, a Eusébio, gente desculpa te olha... interromper. Claro, Eusébio, claro. desculpa te interromper, mas bom dia de mais nada, feliz ano novo. Olá, Eu queria, na Sakamoto. verdade, tocar nesse ponto exatamente sobre o mercado de trabalho, né? A gente já, na última medição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a gente chegou a 6,1% de taxa de desocupação, que é a menor da série histórica desde 2012, dessa nova série histórica, né? Ao mesmo tempo, apesar desse último trimestre, né, que a taxa de desemprego é medida por trimestre, o último trimestre não ter variado muito, mas a gente viu nos últimos 2 anos um aumento significativo no rendimento médio dos trabalhadores. Né? Então, de certa forma, a gente tem, e claro, tem um aumento acima da inflação do salário mínimo, por mais que a regra da mudança do cálculo tenha diminuído, né? Você teve aumento em programas sociais, tudo isso, ou seja, você tem mais recurso relacionado ao trabalho, principalmente circulando na economia. A economia brasileira, isso na verdade é um fator para ajudar a economia brasileira a se segurar dos solavancos internacionais? É fundamental isso que você está observando, o Sakamoto. A gente ter um mercado de trabalho bem aquecido gera diferentes impactos em diferentes camadas da economia. Vou pegar um exemplo do que você comentava há pouco. Você sabe tão bem quanto eu que quando o desemprego está numa situação, o desemprego está baixo, a renda cresce e o mercado de trabalho está aquecido, existe um impacto, inclusive, sobre a redução do trabalho escravo. Então, assim, existem muitos impactos que acabam gerando na economia, sobretudo o impacto de ativar a economia em seus diversos setores, nas diversas regiões do país. Então, isso gera, uma certa estabilidade na economia, porque quando o desemprego está baixo, a atividade econômica, né, os salários estão crescendo, isso é uma informação para os empresários de que eles podem realizar investimento porque vai ter mercado consumidor no futuro. Então, os empresários, eles realizam investimento, e isso a gente tem observado acontecer, que é uma ampliação da formação bruta de capital fixo, que é a ampliação do investimento, a ampliação da capacidade que as empresas têm de produzir. Quando eles fazem isso, quando eles observam que eles vão ter uma expectativa de lucro no futuro, porque vai ter mercado consumidor. Então, quando o mercado de trabalho melhora, ele gera potencial da economia crescer e gerar um ciclo virtuoso, porque aumenta o consumo das famílias, aumenta a atividade do varejo, isso aumenta a necessidade que as empresas têm de realizar investimento. Mas isso também tende a gerar impacto, por exemplo, sobre a redução da pobreza, da extrema pobreza no país, e tende a gerar impacto também sobre a redução da desigualdade. Então, isso é uma coisa muito importante. E só para pegar aqui uma observação, né, vinculado a isso, Sakamoto, e é por isso que eu estava dizendo que é muito importante que os jornalistas consigam traduzir esse debate para a sociedade. Todas as vezes que o Banco Central fala, estou querendo aumentar a taxa de juros, a informação que ele está passando é, estou precisando reduzir o nível de emprego da economia. Estou precisando desaquecer a atividade econômica. Então, isso é uma coisa muito importante que a sociedade tem que participar do debate. Né? Então, será que faz sentido a gente olhar no horizonte, nós que já temos uma taxa de juros como a segunda maior taxa de juros real do mundo, a gente aumentar ainda mais a taxa de juros para tentar conter, né, um mercado de trabalho que está melhorando. No entanto, tem espaço para melhorar. Nós ainda temos 6,1% de desempregados. Nós temos quase 7 milhões de pessoas que estão procurando emprego. Então, assim, eu não tenho dúvida de que o mercado de trabalho ele é um elemento chave para a gente estruturar a economia, para reduzir a instabilidade vinda de fora, mas eu também tenho certeza que a gente ainda tem espaço para aumentar a atividade econômica, ampliar a renda e, com isso, gerar esse efeito virtuoso sobre a economia brasileira. Agora, muitos analistas de mercado e muitas vezes a própria visão do Banco Central dizem o seguinte, ok, um mercado aquecido
principalmente se é um mercado aquecido, que as pessoas vão procurar mais produtos para comprar, gerando todo esse círculo vicioso que você se referiu. Mas se do lado da oferta a gente não tiver como atender a esse mercado aquecido, né? Se as empresas não tiverem produtos e serviços para oferecer para esse mercado aquecido, a tendência é que os preços subam, ou seja, que a gente gere inflação. Como a gente pode manter um círculo virtuoso como esse, com o mercado de trabalho aquecido, com as pessoas aumentando sua renda, diminuindo as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, combater a inflação? Perfeito, Mauro. Essa observação é determinante. A gente primeiro tem que tentar identificar se a nossa inflação, a inflação que a gente vive no Brasil, é uma inflação de oferta ou uma inflação de demanda. Uma inflação de demanda é essa inflação que você descreveu, que é uma inflação que sugere que a gente tem mais pessoas com capacidade de comprar, comprando bens e serviços do que a gente é capaz de produzir. Isso é uma inflação de demanda. A inflação de oferta é quando você tem setores que eles estão com algum gargalo ou eles estão com alguma incapacidade de produção que faz com que os preços nesses setores cresçam, né? Então, a solução que é dada é diferente. Os Estados Unidos, ele recorrentemente tem se preocupado com uma inflação de demanda, porque, de fato, quando eles iniciam, né, eles startam a indústria de guerra, a atividade dos Estados Unidos fica muito, muito aquecida e isso gera uma pressão inflacionária porque eles estão perto do limite do que eles podem produzir. Eu dei o exemplo aqui do porquê que a gente não está próximo do limite da nossa capacidade de produção. Primeiro, porque a gente ainda tem um número de quase 7 milhões de desempregados que podem ser incorporados no mercado de trabalho. A outra questão é que a gente ainda está longe do nosso limite de capacidade instalada. O nosso limite, digamos o seguinte, que se a gente estiver usando do nosso potencial de produção 90%, isso passa a gerar algum nível de pressão inflacionária. Ou seja, a gente tem máquinas, a gente tem infraestrutura para produzir, e se a gente estiver usando 90%, isso gera pressão sobre os preços. A gente está pouco acima de 80%. Então, a gente ainda pode, primeiro, utilizar, né, uma capacidade instalada que ela não está plenamente utilizada. A segunda questão Mauro, como eu comentei aqui agora há pouco, a gente está com um investimento crescendo. O investimento significa que as empresas elas estão olhando para o horizonte, elas acham que vai ter um mercado consumidor, elas acham que vai ter uma demanda para o que elas vão produzir e elas estão aumentando o seu potencial de produção. Então, isso também gera esse fluxo, né, esse ciclo virtuoso de expansão da atividade econômica. Mas assim, hoje você tem, até para reforçar a pergunta do Mauro, então hoje, nesse sentido, você tem, vamos colocar, desculpa, uma simplificação quase que obscena, mas você tem a vida real caminhando para o lado, nas perspectivas e da realidade, e o mercado caminhando para o outro. O Sakamoto, assim, é evidente que o mercado, que a gente está falando aqui é um mercado financeiro, ele tem muito interesse de ampliação das taxas de juros, né? Porque a rentabilidade que o mercado financeiro tem é sobre uma inflação específica, que é a inflação dos ativos financeiros. Então, quando os juros no país aumenta muito, isso aumenta a rentabilidade do setor financeiro brasileiro. O nosso desafio aqui é fazer com que a atividade econômica perceba uma coisa. Quando a gente tem taxas de juros que estão a 15%, vocês imaginem como deve ser difícil para uma empresa da economia real, que produz bens e serviços, conseguir ter expectativas de lucros de mais de 15%, para justificar que, ao invés dela colocar o seu capital no setor financeiro, ela escolha produzir bens e serviços e gerar emprego. Então, toda vez que o juro sobe muito, para uma parcela que são os detentores dos ativos financeiros, é muito vantajoso. O problema é que, para a sociedade como um todo, para quem vive do emprego, para quem vive do salário, para a atividade real da economia, não é positivo, né? Então, assim, foi o que eu falei. Quando o juro sobe, é uma informação. Qual é a informação? Precisamos aumentar o desemprego.
E ao aumentar o desemprego, você faz isso no Brasil, aumentando a taxa de juros. Então, a gente tem um desafio, que é um desafio muito grande, que é de, num horizonte que, assim, existe todo o cenário é muito claro, assim, de que existe fundamentos econômicos para a gente reduzir taxa de juros em 2025. Os Estados Unidos, ele tem reduzido taxa de juros. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um espaço maior para o Brasil reduzir taxa de juros sem que o nosso capital fuja para os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem um desafio bastante grande e está associado a essas expectativas que a gente vai ter para 2025. Professor, a gente tem pouquinho tempo, mas eu não posso deixar de perguntar. E o governo? O que o governo pode fazer para ajudar? A gente sabe que existe uma cobrança muito grande para que o governo controle suas contas, controle os gastos públicos, equilibre o orçamento, as receitas e as despesas. Isso é bom? Isso é positivo? O que o governo pode fazer para que esse cenário de juros tão danoso que você mencionou possa baixar também? A coisa fundamental para o governo é ele garantir que uma economia tenha previsibilidade, tá, Mauro? Então, assim, como eu falei para vocês, a escolha que o empresário faz de investir, gerar emprego e aumentar a produção de bens e serviços, que isso é uma outra forma da gente reduzir a inflação. Reduzir a inflação também é aumentar a oferta de bens e serviços, né? Então, o que o governo tem que fazer, primeiro, é garantir previsibilidade, é garantir que esses empresários que estão com a expectativa de produzir bens e serviços, eles vejam que o futuro é um futuro promissor, né? A segunda questão é importante, é fundamental que o governo garanta o equilíbrio das contas. No entanto, é muito importante também que o governo não gere um horizonte excessivamente contracionista, né? O governo não pode, assim, quando você fala sobre redução dos gastos públicos, no final das contas, significa uma redução de políticas públicas que também são fundamentais para gerar esse nível de crescimento econômico, esse nível de ampliação da renda. Então, toda vez que por exemplo, aumento do salário mínimo é algo que gera impactos muito positivos sobre a economia, e também sobre a redução da desigualdade, porque ele afeta exatamente a população mais pobre. E essa população mais pobre, a tendência é que toda a renda que chegue a ela, toda a renda que ela recebe, todo o salário que ela recebe, ela gasta em bens e serviços, estimulando ainda mais esse ciclo virtuoso de ampliação da atividade econômica. Então, assim, só para aproveitar, já que estamos aqui na última pergunta, né, eu acho que o fundamental, o desafio que o Brasil passa é conseguir enxergar uma economia de médio e longo prazo, né? O Brasil não pode pensar numa economia observando o horizonte apenas de um trimestre. Nós temos muitos desafios que são desafios estruturais para uma economia que ainda é subdesenvolvida, ainda é uma economia com uma das maiores concentrações de renda do mundo e ainda é uma economia que tem um potencial de ser um player mais importante no comércio global, mas também de garantir prosperidade interna. Isso não se faz em um trimestre. Isso não se faz observando o curtíssimo prazo. Isso não se faz olhando taxa de juros ou taxa de câmbio só da semana que vem. Então, assim, me parece que o grande desafio é o Brasil, por exemplo, aproveitar esse 2025 e fazer um projeto, um planejamento, como está hoje descrito, por exemplo, no Nova Indústria Brasil, que o Brasil possa se transformar num player importante em setores estratégicos, né, que possa garantir, por exemplo, uma transição ecológica, garantir uma redução estruturada do desemprego, uma ampliação da renda e a gente poder construir uma sociedade próspera. Então, me parece que no começo do ano faz sentido a gente pensar os projetos, não projetos de curtíssimo prazo, mas pensar não só o que o Brasil é, mas o que a gente gostaria que o Brasil fosse. Professor Eusébio de Souza, o senhor já está convocado para uma próxima entrevista para a gente partir justamente desse ponto. O que a gente precisa pensar estrategicamente para o nosso país, para a nossa economia, que destino queremos dar ao nosso país, ao crescimento, ao desenvolvimento do nosso país. Já está convocado para uma próxima entrevista. Por hoje, muito obrigado, um bom ano e uma boa tarde. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado, Sakamoto, e parabéns aí pelo trabalho de vocês, traduzir esses temas tão complexos
para a população como um todo. Um forte abraço, um bom 2025 para nós. Muito obrigado. E a gente vai fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha